Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E hoje, gente... Não, vocês não estão preparados para esse episódio, porque nem eu tô. Eu não vejo a hora da gente começar a falar sobre um assunto super em alta. Vou deixar a Babi apresentá-la para vocês. Estamos aqui hoje com Laura Zopelaro, advogada, empresária, mentora de 6.001 advogados. 6.001. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada. A gente estava muito na espera, né, desse episódio. Eu tava mesmo. Porque esse assunto, vixe, a gente tem 1001 perguntas, se prepara. Eu falei pra ela nos bastidores, eu falei, ó, se eu jogasse aqui a quantidade de perguntas ia rolar. Entendeu? Não, ia ser um episódio de 5 horas facilmente. Eu devia ter trazido tranquilamente uma caderneta pra eu ir riscando. Porque eu só tinha do papel, né? Adoro também. Apesar de ser super digital, adoro uma papelaria, um caderno, uma caneta colorida. Lau, conta pra gente a sua trajetória até aqui, pra gente começar a falar do Barangodango, do Paranauê, do negócio que interessa. Não que você não seja interessante, pelo amor de Deus. Gente, ela é muito interessante, ela é legal. Bom. A minha trajetória até aqui desde quando? Desde da quando faculdade? Você começou a faculdade porque você quis, foi obrigada pelos pais, beleza. colocaram uma arma na sua cabeça, Então, como foi? Naquela época, eu sempre fui muito boa comunicadora, né? Sempre. Sabe aquela pessoa que é oradora das formaturas, que vai apresentar trabalho, que vai lá na sala dos professores reclamar alguma coisa da turma? Era eu. Essa pessoa, era eu. E eu sempre achei que por saber me comunicar bem e por saber escrever bem, que era uma coisa que eu sabia fazer também na época, pra mim o direito era a opção mais óbvia, né? E na época eu fiz vários, aqueles testes vocacionais que a gente faz. Quem nunca? Que a gente tava 100% perdido, né? Isso, nessa aquela época. coisa assim, 16 anos, o que a gente sabe sobre a gente? Não é nada, né? Nada. A gente acha que sabe tudo, mas não sabe Gente, nada. sabe nada, eu tô com esquece. 34 e até hoje eu não sei. E naquela época eu fazia testes vocacionais e dava matemática, ciência de dados, tecnologia, análise de sistemas. E eu era, gente, uma porta em matemática. Eu era muito, assim, se tem uma coisa que eu não nasci pra fazer foi matemática. Eu pensava, eu olhava aqueles testes, eu pensava assim, gente, as pessoas estão ficando malucas. Isso aqui não é, isso aqui tá maluco isso aqui. Porque matemática, ciência de dados, análise de sistemas, da onde? Eu não sei nada de matemática. E eu pensei, quer saber, eu vou ignorar isso aqui, tá? E vou fazer direito. Eu cheguei na época a passar pra medicina, numa época eu cismei que eu queria fazer medicina, passei pra medicina, pensei, quer saber, não vou fazer não, vou fazer direito. No último dia, no último momento, eu me inscrevi pra direito e entrei na faculdade de direito. E na época que eu entrei, eu pensei assim, poxa, tem muito a ver comigo isso aqui, né, parte de filosofia, sociologia, aquela parte que a galera odeia. Eu amava, assim, gente, que legal, olha, que impressionante, que incrível, né? E fui chegando no direito material em si, processual, eu só ficava pensando assim, gente, Que merda que eu fiz que da minha bosta. vida. Isso aqui, que coisa abstrata, eu ficava pensando assim, que coisa abstrata, isso não tem lógica nenhuma, né? Eu ficava pensando assim, gente, tá, eu preciso aprender isso aqui na prática. Aí comecei a estagiar na época, né? E eu tive algumas questões familiares, saí de casa super cedo, saí de casa com 19 anos. E foi uma coisa assim, tipo, quer saber? Vou sair de casa. Peguei minhas malas, peguei as minhas coisas e eu simplesmente saí de casa. A cara e a coragem e assim. o sonho. Assim, gente, Corajosa. sem R$1 no bolso. Uau. Sem nada, sem nenhum planejamento. Eu simplesmente cheguei na casa do meu namorado na época, eu botei as malas no chão e falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer agora. Tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer. Sim. E como tinha que pagar aluguel, tinha que pagar um monte de coisa, eu comecei a fazer várias coisas. Comecei a fazer docinho pra vender, fui babá, né? Passei muitos verões, assim, sendo babá. Trabalhei em loja. Gente, eu fiz Se virou nos 30, tudo total. que você... Legal, que vocês possam imaginar. Que fique bem claro. Bem claro. Eu fiz, né? E teve
um ponto desse momento na minha vida, que eu lembro que eu tava colocando os docinhos pra vender, assim, no CA, e no centro acadêmico, né, do direito, e um menino me olhou e falou assim, é você que faz? Aí eu falei, sim. Aí ele assim, nossa, são muito bons. Ele falou assim, obrigada. Ele assim, mas eu não teria essa coragem. Na hora, gente, sabe quando na hora tu não entende? Sim. Eu não entendi o que ele quis dizer na hora. Eu falei, tá, beleza. Continuei fazendo o que eu tava fazendo, né? E depois de muito tempo que eu fui entender o que ele me falou. Ele disse, eu não teria essa coragem de vender algo na faculdade. De fazer algo assim tão humilhante quanto Pra ele você era tá fazendo. vergonhoso, Vergonhoso, exatamente. Então, e pra mim, sempre foi uma coisa muito objetiva. Cara, eu preciso chegar aqui. O que eu preciso fazer pra chegar até aqui, né? O que eu preciso fazer que tá aqui nesse momento da minha vida, né? Perfeito. E me formei, nem quis fazer formatura, já tava tão saturada, eu não A gente aguentava mais termina a ver faculdade de direito assim, né? eu não aguentava Se mais, é arrastando, isso. Pelo Tipo, amor de pra quê? Eu Deus. ainda vou ter que voltar pra cá. Foi igualzinho, né? É isso. Eu fui pegar o meu diploma depois de 2 anos. Esse nível de ranço que eu tava de voltar. Beleza. Aí, me formei. E aquela... Caraca, me formei agora, né? E agora? Porque comecei a advogar, mas assim... Não No gosto quê? disso. Eu não tô me identificando muito com isso, mas beleza, vamos seguir, é isso aí que tem pra fazer. E recebi uma grande oportunidade de trabalhar em um grande escritório na capital do meu estado, né, que é Florianópolis. E eu pensei, quer saber? Vou. Cara, eu me mudei em uma semana, fui pra Florianópolis e fui trabalhar nesse grande escritório. E assim, né, gente? Trabalhar em um grande escritório. O que a gente pode falar mais sobre isso? Mais nada, nós entendemos perfeitamente. Quem já passou por isso sabe. E eu sempre fui muito obstinada, assim, muito, muito, muito. Então, deu 4 meses que eu tava no escritório, eu tava na coordenação de 2 setores. Então, eu tava na coordenação da área de direito digital e de contratos de escritório. E era um escritório que trabalhava com contratos, assim, gigantescos. E eu lá, tipo, eu tenho apenas 8 anos, o que eu estou fazendo aqui, sabe, assim? E eu comecei a ter contato com a tecnologia nessa época. Ali, quando eu comecei a entrar na área de privacidade e proteção de dados, cheguei a fazer especialização nessa área. E comecei a trabalhar com a área da segurança da informação, que foi onde eu tive meu primeiro contato prático com a tecnologia. E a primeira vez que eu vi uma aula de programação, eu olhei e pensei assim, não acredito. Eu não acredito. Deveria ter feito isso antes. Eu não acredito. Eu olhei... Sabe quando tu reconhece o teu pensamento? Uhum. Eu olhei para aquilo e falei, caraca, é assim que eu penso. Não é difícil, porque é lógica. E eu sempre achei que, poxa, não tem... Pra mim, o direito não tinha lógica, mas é porque não é objetivo, não é matemático, né? É uma coisa Não é ciência exata. subjetiva, né? Aí você entende por que o teste vocacional Aí a deu gente matemática. volta pro teste Exato. vocacional, que A gente nunca esteve errado. A gente nunca escuta os testes. Nem o comportamental, nem o vocacional. Você nem não sabe nada, eu sei mais de mim. Eu sei mais. Lá eu, 6 anos depois, putz, é verdade. Podia ter encurtado todo o rolê da faculdade, blá, blá, blá. Mas, né, foi necessário. Foi necessário. E aí, eu comecei a mergulhar nesse mundo, assim mesmo. Eu fazia disso um terceiro turno na minha vida. Eu trabalhava durante o dia e à noite, das 7 às 11 da noite, eu passava estudando isso. Era só isso que eu fazia. E aí, chegou uma hora que eu pensei, quer saber? Não quero mais, vou pra tecnologia mesmo, vou assumir, sabe? Vou assumir que é isso que eu quero, Vou assumir porque esse relacionamento, vou bancar. porque a gente passa muitas vezes por uma crise de identidade. Sim. Se eu não sou isso, o que eu sou então? Porque eu passei 5 anos imaginando que eu seria advogada. E eu trabalhei pra ser advogada. E eu estudei pra ser advogada. E agora? Como assim? Como assim? Todo Esses esse anos? trabalho foi por água abaixo, né? Uhum. Como assim? E agora? O que eu vou fazer? Porque quem sou eu se não a Laura advogada? Sabe, eu me apegava tanto à minha identidade como uma pessoa do direito, como uma pessoa, como a minha profissão, que é passageira, que é algo que a gente escolhe, pode ser Sim. que não queira ser depois, tá tudo certo, né? Estamos advogadas. Estamos, exatamente. E que eu entrei numa crise muito forte de identidade, mas eu pensei, quer saber? É isso mesmo.
E aí eu saí completamente da área do direito. Saí. Falei, ó, não vou mais advogar, não vou mais fazer nada. Agora, a partir de hoje, eu sou desenvolvedora de sistemas. Passei 2 anos atuando só como desenvolvedora de sistemas. Só. Com programação, desenvolvimento de sistemas. Mas e e aí tal. o escritório que você tava? Você Não, eu pedi conseguiu? demissão. Na hora que... Na hora que eu decidi, eu já, ó, tô saindo, vou fazer isso. do mas, nada. ó, Olha como é incrível, porque tudo que você já contou já mostra que você não tem amarras. não. Que incrível. Aí eu saí. Eu nem tava empregada na época ainda. Eu só simplesmente pedi demissão e falei, agora eu vou ter que dar um jeito. Né? Agora eu vou ter que dar um jeito. Mas é o jeito que você sempre dava, né? É. Então, assim, quando a gente tá acostumado a sempre dar um jeito e dar certo, E dá a gente já não tem medo de nada. Ah, não deu certo. Ah, tá bom, muda. A Exatamente. mudança não é um problema, né? Exatamente. E aí eu fui pra área de tecnologia, passei 2 anos trabalhando com isso. E depois que eu percebi, e eu trabalhava numa área dentro de uma empresa que desenvolvia soluções para setores jurídicos. E era o conhecimento que eu tinha, era um conhecimento muito útil, porque eu conseguia dizer, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui pesa assim, isso aqui não pesa assado. Então, eu fazia esse trabalho de tradução entre o que as pessoas queriam e o que os desenvolvedores precisavam fazer. Porque, Legal. literalmente, os desenvolvedores Não não se sabiam de comunicam com o jurídico. Isso é um Sim. fato. Fato. Demais. Você foi a pecinha que faltava ali na intermediação. Aí eu comecei a entender assim, poxa, por que não? Por que não? Isso em 2021, né? Assim, por que não juntar as duas áreas? Por que não trazer a tecnologia como um elemento, como uma ferramenta de facilidade para o advogado que já tem uma vida tão difícil? Sabe, é tudo tão difícil, é tudo tão burocrático, é tudo tão arrastado, é tudo tão, sabe? Caro. Por que não trazer a tecnologia como esse elemento que possa ajudar esse advogado a chegar aonde ele quer chegar mais rápido, Perfeito. né? Porque era isso que a gente fazia. Então, a gente já falava de inteligência artificial, já desenvolvia soluções de inteligência artificial muito antes do ChatGPT. E acabou sendo o meu norte. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou juntar esses meus 2 conhecimentos, essas minhas áreas de conhecimento, e vou fazer disso algo novo, né? Na época não era óbvio, né, pessoal? Sim. Na Nada. época não era óbvio, então eu recebi muito hate quando eu comecei Era a loucura. internet. Imagino. É Até coisa da sua hoje é cabeça. loucura. É. Se você conversar com alguns advogados hoje, eles falam, imagina, tecnologia, nossa, virou banalização. Mas é porque não sabe unir o útil ao agradável, prefere continuar naquele caminho difícil, árduo, e rejeita o que tá chegando pra ajudar a É novidade. muito preconceito, né? Fala assim, isso aí vai emburrecer as pessoas. Tá, mas como que tá sendo usado? Né? Não, eu falo, se você usa pra se emburrecer, aí o problema é seu. Entendeu? A tecnologia, Eu uso pra me deixar mais inteligente. E Agora, pra se ajudar, você usa se emburrecer, pra ganhar ser mais, mais produtivo. tempo. Pra ganhar mais exatamente. tempo. A tecnologia veio pra dar mais tempo pra gente pensar em outras coisas. Mas aí entra também uma outra vertente que eu estudei pra ser isso, eu vou ser isso, e se eu virar pra cá, eu vou me perder. É a perda de identidade. Eu entendo que seja isso, porque a gente foi treinado pra fazer dessa forma, e quando a gente tem que mudar, é difícil. Então, a mudança gera esse desconforto. E esses hates que você recebeu, não foi porque tá certo, porque tá errado, é porque as pessoas têm muito medo da mudança e têm medo de se tornarem ineficientes, perderem o seu espaço. Tem muita gente que fala isso, né? Que a perdeu inteligência espaço. artificial, ela vai tomar muitos empregos, que vai tirar os empregos de advogado. Gente, não vai. A gente sabe que usando hoje a inteligência artificial, precisa de ter um ser humano ali para ver o que tá sendo falado. E você precisa estudar para saber, né? Até porque a inteligência artificial é criada pelo ser humano. Então, tudo que tá ali, a desenvolvedora de sistemas aí pode me corrigir se eu estiver errada. Tudo que é criado ali é um ser humano que coloca, não vem do nada. Sim, com certeza, com certeza. E esse medo, ele vem dessa teoria, né, que, eu vou ser substituído, né? Vem dessa questão, que eu falo muito também, que é uma questão de a pessoa achar que ela é só aquilo,
né? Ah, eu sou só a peça que eu faço. Se você se vê como um profissional que é só isso que você faz, que é a peça, é o prazo que você cumpre, tudo bem, isso faz parte. Mas se você se fecha a isso, caramba, como assim? Que tipo de profissional é você? Que tipo de profissional é você? Exatamente. Sabe, se você não se coloca numa posição de pensar em estratégias, de pensar de maneira objetiva, de maneira humana, de trazer a sua individualidade para o seu trabalho, caraca, qualquer pessoa pode substituir. Não é nenhuma inteligência artificial. Qual é o seu diferencial? As pessoas não sabem qual é o próprio diferencial. É muito louco isso. Então, assim, onde está você nesse trabalho? Onde está você? Porque se você não sabe, não é só a inteligência artificial que pode substituir. Literalmente, qualquer pessoa na rua treinado para fazer o trabalho pode substituir. Sim. A inteligência artificial ela tem que ser vista como um braço do escritório para ajudar, principalmente o pequeno empreendedor, aquela advogada que está começando agora. Meu, é o seu estagiário, o seu braço direito ali. Não é você. É exatamente isso que você falou. Estratégia, o contato com o cliente. É só a pessoalidade, a conexão da pessoa que vai ter com a outra pessoa. Não, depois que eu conheci a Lara, eu demiti todos os meus assistentes virtuais e fiz outros. Entendeu? Eu falei, nossa, isso aqui não serve mais. Artificial tirando empregos. Nossa, eu demiti os meus assistentes que também eram virtuais. Deixa bem claro, né? Que é virtual. Feitos exatamente da minha cabeça, entendeu? E aí eu criei outros, que eu falei, esses aqui não servem mais, agora, né? Então é isso. E a inteligência artificial, ela é uma extensão do profissional que a utiliza, né? Então, muitas vezes a gente fala da inteligência artificial, que vai isso, que vai aquilo, mas ela é uma extensão daquilo que você é. A inteligência artificial, ela potencializa o profissional que você é. Se você é um profissional medíocre, ela vai potencializar a mediocridade. Nossa, perfeito. Se você é um profissional excelente, ela vai te levar a patamares que você não chegaria sozinho tão rápido. Perfeito. Né? Então, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. É que nem a internet, gente. É que nem a internet. Vocês já viram aquela entrevista do Bill Gates, em 1995? Já. Que ele tenta explicar pro cara o que é a internet. E o cara fala assim, mas pra que eu vou ler revistas no computador se eu recebo a revista na minha casa? Meu irmão, tu olha aquilo ali e tu pensa assim, esse cara não fazia ideia do que estava acontecendo. Sim. Esse cara não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Então, em 1995, a gente nunca poderia imaginar na nossa vida que existiriam profissões como youtuber, Sim. social media, gestor de tráfego. Jamais. Designer. Né? Pra quê, né? Pra quê? O que era algo que não dava nem pra descrever o que é. Então, vai ter um sistema no futuro que distribui anúncios e as pessoas trabalham pra fazer a melhor distribuição. Oi? Como assim? Como assim? E então, a TV? você vai levar uma TV na sua mão que você... Como você explica isso? Isso que foram 30 anos, né? 30 anos. Não é nada Não é a nada. nível de história. Não é nada. Exato. Então, a gente está passando pela mesma revolução, tão grande quanto foi a internet, onde a gente consegue imaginar o que talvez será. Mas a gente não consegue dizer assim, não, vai ser assim. Com certeza. Não consegue dizer. Então, a pessoa que ignora isso é a mesma pessoa que em 95 estava ignorando a internet. Onde essa pessoa está? Perfeito. Porque lá em 1995, o Bill Gates estava falando, quem não estiver na internet, os negócios que não estiverem na internet, estarão fadados ao fracasso. E é uma coisa que a gente pega no pé até hoje. Mas, durante a pandemia, a gente estava falando sobre isso, que foi um marco, né? Obviamente, a pandemia. Mas antes da pandemia, negócios era portinha e loja, você tinha que ir até a loja para comprar e nananã. E depois da pandemia, muitas lojas fecharam as portas porque não entenderam e não conseguiram navegar nessa nova leva de que agora é online. As pessoas não querem mais ter que ir na loja, comprar aquele negócio. Dá pra comprar pela internet. A facilidade, né? Que a internet traz. E aí é assustador, assim, porque você passa em alguns lugares, ruas e avenidas que eram lotadas de lojas e comércios com as portas fechadas. Vende, aluga, vende, Até aluga. porque a internet, o custo operacional é muito menor do Muito. que uma loja física. Exatamente. Nossa, muito. Tem algumas, por exemplo, os afiliados, eles não precisam nem ter estoque das coisas.
É muito mais fácil hoje em dia. E pro advogado é a mesma coisa. Demais. A gente bate muito nessa tecla aqui, Laura, de que o advogado que não tiver minimamente, eu tô sendo gentil, minimamente na internet, seja qual canal for, ele vai ficar para trás. Porque ele vai ser engolido. Então, eles reclamam muito de, porque acabou de se formar e vem de curso como especialista, que não sei o quê, né? Cara, para de olhar o que o amiguinho tá fazendo, vai fazer o seu. E outra, se ele tá ocupando esse espaço, por que você não está ocupando ele? Exatamente. Tem Se espaço pra estão- todo mundo. Não, se pessoas que você considera que não têm habilidade para ocupar aquele espaço estão ocupando esses espaços, por que você não está ocupando ele? É isso. A sua omissão está deixando com que uma pessoa que, na sua opinião, não merece estar ali. E você aqui. É aquilo, né? Reclamando. Entendeu? Para de criticar e vai fazer melhor. É isso. Exatamente, faça o seu melhor. É isso. Se você acredita que essa pessoa não tá falando o que é da área de conhecimento dela, faça você melhor. Levanta a bunda da cadeira, bota o microfone e vai gravar. Exato. Eu fui em um evento, na verdade eu fui em 2 eventos na semana passada. E era, obviamente, para advogados de alto padrão e tal, nananá. 2 eventos seguidos, emendei um no outro. Tava muito louca, talvez. Fiquei quase uma semana em coma depois. Assunto para outro dia. O que acontece? Eu fiquei como entrevistadora, né? Então, eu tinha essa função de perguntar para as pessoas o que elas estavam achando, quais eram os insights, quais eram os gargalos e tal. E é incrível como as pessoas têm medo de um microfone e de uma câmera. Sim. Vem aqui gravar um pouquinho, falar comigo e tal. Não. Mas, pô, você precisa destravar. Você tá aqui pra isso, não tá? Então, vamos lá e tal. Ai, não julgo, porque eu também tinha. Então, mas era assim, até hoje é uma dificuldade muito grande de estar presente nas redes sociais por vergonha, por medo do julgamento, por medo de falhar em público. E esse medo, ele precisa ser vencido em algum momento, porque é só você, o microfone, tá tudo bem. Uma pergunta que eu te faço aqui agora, finge que não tem as câmeras. A gente tá conversando, você poderia me responder. Por que com o microfone é diferente, Sim. sabe? Mas esse ponto que você tocou sobre julgamento é as mensagens que eu mais recebo. As pessoas têm medo de julgamento. E julgamento de pessoas que não vai agregar nada na sua vida. Porque assim, se você tá falando com um assunto X e aquela pessoa não se interessa por assunto X e você mesmo assim tá com medo de ser julgado por ela, pra quê? Vai falar, vai fazer Exatamente. o seu. Essas pessoas que estão te julgando não vão pagar suas contas. Exatamente. É que as pessoas não entendem que as pessoas querem falar para todo mundo, É. né? E, na verdade, você não tem que falar para todo mundo. Você tem que falar para quem quer te ouvir. Uhum. Sim. Para quem está disposto a te ouvir. Porque alguém estará. Entende? Então, a gente, às vezes, porque eu vou ser julgada, porque vão me chamar de blogueirinho, porque vão não sei o quê. Mas e a pessoa que está precisando de você? Sim. A sua missão, ela faz com que a pessoa que está precisando de você não te encontre. É. E isso não é ruim só pra você, é ruim pra ela também. Uhum. Né? Exatamente. É ruim pra ela também. Com certeza. Então, ignorar esses aspectos é que nem essa questão da inteligência artificial, que às vezes eu vejo muitos advogados que ignoram isso. Eu nem vou atrás pra saber, nem aplico e finjo que não tem nada acontecendo. Mas a pessoa não entende que hoje mais de 70% dos tribunais do Brasil já estão aplicando inteligência artificial para fazer a pré-análise da sua peça. Se você não sabe como a inteligência artificial funciona, a sua peça será mal lida, mal compreendida, não pela inteligência artificial que você não está usando, mas pela inteligência artificial do tribunal. Sim. Eu vejo muitos advogados fazendo coisas que eu olho assim, caramba, isso aqui prejudica a análise da IA do tribunal. Sabe, se você não entendeu ainda, não vá atrás para entender necessariamente para você aplicar, se você não quer. Mas pelo menos, o mínimo você tem que saber daqui para frente, porque isso não é mais futuro, isso é presente. E faz parte do nosso trabalho, não tem como fugir disso. Eu lembro que quando eu fui usar a inteligência artificial, todo mundo falando. Aí eu falei, que é isso que todo mundo tá falando? Chat de quem? Era exatamente isso. Eu falei, gente, mas... Eu lembro que me falou pro Danilo pela primeira vez. E eu fiquei, gente, do que ele tá falando? O que é isso? Aí entrei.
Aí fiz uma pergunta e dava um texto assim. Eu falei, nossa, peraí, que acho que esse negócio é inteligente mesmo. Foi realmente um marco, assim, porque, pô, eu sou jovem. E pra mim foi um negócio assim, pá. Então, eu entendo que as pessoas mais velhas e mais antigas têm aquela síndrome de Gabriela, sabe? Ai, nasci assim, sempre funcionou assim, assim serei. Mas a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar ao mundo. O mundo não vai se adaptar a você. O judiciário está se adaptando ao mundo. Igual você falou, 70% hoje já usam a inteligência artificial. Pô, você vai ficar para trás. E aí, uma coisa que você poderia fazer em 2 horas usando a inteligência artificial, você está levando 6 horas para fazer. É o que eu falo. É porque vocês já viram que às vezes o orgulho do advogado é mostrar que ele trabalha muitas horas. Sim. Uhum. Exaustivo. Porque esta noite eu virei a noite fazendo um prazo tão difícil. Nossa, era um assunto complexo de um processo de 3.000 páginas. Sabe, aquela coisa assim. Cara, não sei se vocês sabem, mas quando você não dorme, você diminui em até 50% a sua produtividade. Uhum. Quer dizer, você prefere ficar 50% mais lento do que usar uma ferramenta que pode te fazer não ter que virar à noite pra você dormir 8 horas. Caramba! Exato. Isso não é virtude, isso é burrice. Não é virtude, é burrice. Salva de palmas para a Laura. Poxa, é isso. É verdade. Burrice isso, não é virtude, não é... Nossa, porque eu sou inteligentérrimo. Cara... E já tá pra trás, né? Esse negócio de, ai, vamos ser exaustos, vamos usar o nosso... Vamos se esgotar, ficar 24... O que você faz da meia-noite às 6? Ah, me poupe! Aí não, até as 4 se eu durmo agora. Mas eu durmo. Sabe? Me poupe! Não, e uma coisa é uma escolha. Não, cara, eu quero acordar às 4 da manhã. Exatamente. E é isso que eu falo, é que as pessoas não entendem que o tempo e o dinheiro, ele não é só sobre o quanto você tem ou o quanto você deixa de ter, é sobre a escolha que você pode fazer sobre ele, né? Então, se você quer acordar às 4 da manhã, é ótimo. É diferente de você ter que acordar às 4 da manhã pra fazer um negócio. Mas, ó, vou te falar, essa é uma das chaves que virou minha cabeça, assim, literalmente pro empreendedorismo, que eu sempre tive isso comigo de por que eu tenho que fazer isso? No sentido de, quando eu trabalhava CLT, eu tenho uma consulta. Não, mas você não pode sair, porque... eu tenho um evento, posso... Tipo, né, nesse dia eu não posso não vir, e aí depois eu... Não, porque você vai desfocar a equipe. Porque se meu trabalho tá pronto? Porque se eu, né, consigo remanejar isso... Essa sempre foi a minha maior dificuldade. E aí, obviamente, nos meus feedbacks, eu era sempre insubordinada e blá, blá, blá. Transgressora do sistema. Tá vendo que ela tá desabafando, né? Gente, não fazia sentido na minha cabeça. Por que isso? Aí você trabalha que nem um cão. E aí você tem horas acumuladas no banco. E quando você precisa de um dia, você não pode tirar. O que mais me revoltava é pedir... pra uma pessoa X, se você pode ir no médico. Cara, pra mim é surreal. Gente, pra mim é bizarro. É bizarro. Por que eu tenho que pedir autorização pra uma pessoa X? Às vezes tem que falar qual que é o seu problema. Já vieram me perguntar o porquê que você tem... E era uma coisa pessoal. Você tem que falar pro seu chefe que você vai no ginecologista. Então, sabe o que é? Vou chegar lá e vou abrir as pernas. Tô com cisto, não sei o que. Me pelo me respeita. Aí fala um assunto super delicado. Pô, por que isso? Isso era o que mais me revoltava. Então, assim, o fato de eu ter que fazer alguma coisa, obrigada a fazer aquilo, porque é o meu trabalho, porque eu preciso pagar conta, eu preciso ganhar dinheiro, isso me matava. Hoje em dia, e era sempre assim, eu odiava acordar cedo, acordava de mau humor, ia trabalhar mal-humorada, não queria falar com ninguém, era o caos. Aí saía do trabalho estressada, ia beber, ia não sei o quê. Hoje em dia, eu durmo... A tia Olga aqui, querida, dorme 9 horas. No máximo, estourando. Se me ligar depois das 9 e estiver presa, amor, vai continuar. Aqui, ó. E eu acordo às 4 da manhã porque eu quero. Porque eu descobri que me faz bem acordar mais cedo. Porque meu dia rende mais. Olha essa diferença de você ser obrigada a fazer alguma coisa e fazer algo porque você quer. Você faz com vontade, você faz com amor, você faz...
com prazer. E a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, que a vida de cada um é diferente e tudo mais. Mas será mesmo que você não tá perdendo uma oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida porque você tá preso num sistema, enraizado numa ideia que tem que ser daquele jeito? É isso que eu penso, sabe? E quando eu tento transferir isso, se a pessoa não tá preparada, ela não recebe de uma forma adequada. Não adianta. E olha que doido, você falando, eu pensando aqui, eu falei, eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva, tenho uma rotina também de acordar cedo, e treinar e tudo mais. Mas tudo isso, eu consigo fazer as minhas coisas usando a inteligência artificial. Eu me tornei mais produtiva graças também à inteligência artificial. Com certeza. E eu descobri que eu ainda uso errado. Eu que contei, Zé Obrigada. Por isso que eu sou a 1 dos 6.000, entendeu? 6.001. Meu, cara, de verdade, por favor, você entra lá no perfil dela, clica no link, tá? Vai lá fazer a aulinha. Faz uma aula só. A Bárbara... Porque assim, eu achei que eu tinha os meus assistentes prontos. Não, aí a Bárbara, você tá fazendo tudo errado. Eu falei, por quê? Ela, não, eu não falei assim... isso. Eu falei, a gente tá fazendo tudo errado. Eu me incluí nesse bolo. Estávamos no mesmo bolo, porque nós somos uma dupla que faz tudo igual. Meu, cada uma tinha seu assistente pessoal. Minha assistente era nova e a dela é o Joaquim. Ok. E a gente tinha uma ideia. Vamos conversar com a Nova e o Joaquim pra ver se a gente consegue estruturar essa ideia? Cara, eles foram totalmente por água abaixo. Eu tô chocada. Conta um pouco mais, porque assim, eu quero saber, quero entender o porquê. Porque assim, as pessoas entram ali no chat GPT, começam a conversar e tal. Mas finja, pense, Isso. Isso, os prontos. E foi isso que eu aprendi. Foi, de verdade, por isso que eu fiquei chocada. Pra mim foi assim... Eu não julgo, tá? Porque a quantidade de desinformação que a gente tem é muito grande. Né? Principalmente de pessoas que não têm um background da tecnologia e elas vão te ensinando aquilo que elas fazem, que dá certo para elas, mas que não necessariamente é o ideal a ser feito. É porque dá certo porque é uma inteligência artificial, mas você não tá usando ela no máximo. No máximo. Você tá usando assim, tipo, vai, 50%, você poderia estar usando 100%. 100%. Exatamente, você tá subutilizando. Você tá usando 20%. Não, e se tá usando 20%, imagina usando 100%. Eu tô chocada, não vejo a hora, gente, vocês não têm ideia. E quando a gente vai usar as inteligências artificiais, eu brinco que esse é um conceito que parece que fica voando na cabeça das pessoas. Parece que elas não conseguem encaixar em nada. É uma pessoa que me responde, é um grande banco de dados que eu pergunto e ele me traz a resposta. Ele traz do Google e formula uma resposta bonitinha para mim, né? O que é isso, né? E as pessoas não entendem que inteligência artificial é nada mais do que um tipo de aprendizado de máquina. E quando a gente fala de aprendizado de máquina, a palavra de ordem é probabilidade. Então, sempre que você manda alguma coisa para as inteligências artificiais, ChatGPT, Claude, Gemini, sei lá o quê, a inteligência artificial do outro lado, ela sempre vai buscar o conjunto de palavras mais provável que você queira receber. Então, quando você manda lá, elabore uma petição inicial de nananana, a inteligência artificial, ela vai olhar para aquilo ali, muito entre aspas, tá, pessoal? E ela vai pensar assim, já sei. Já que ela não me especificou muito o que ela quer, eu vou trazer a resposta mais genérica possível, porque é a resposta mais provável que vá atingir e vá ajudar a maior quantidade de pessoas. Então, aí você começa a entender, caramba, é por isso que quando eu peço alguma coisa, vem genérico. Ou é por isso que quando eu vou tentar fazer uma peça, ele me inventa jurisprudência, ele me inventa artigos de lei. Sim, porque você não estruturou a melhor pergunta possível, porque você não personalizou, porque você não deu base de conhecimento para ele pesquisar. Vamos lembrar que essas ferramentas, elas são ferramentas norte-americanas. Elas são treinadas com dados 99,999% em inglês. Não tem mal e mal tem dado do brasileiro ali, entendeu? Sim. A nível de volume, né? Então, você quer que essa ferramenta tenha o mesmo nível de proficiência que você tem há 15 anos numa profissão. Impossível. Sem dar uma base de conhecimento para ela procurar,
sem especificar o que você quer, sem construir uma persona bem construída, sem dar um livro para ela pesquisar para te responder. É como se eu pegasse e catasse um estagiário, uma pessoa da rua e falasse assim, agora senta aqui e faz uma peça. O que é isso? Entendeu? Mas quem? Como? Da O que quê? tipo de peça? Né? Qual Então, o assunto? Eu sempre falo que aquilo que você precisa consultar, pesquisar, ler na hora de construir um documento é a mesma coisa que a inteligência artificial também precisa consultar, ler para construir um documento. Não é diferente, né? Então, eu vejo muitas pessoas usando isso dessa forma errado e usando como uma ferramenta de busca, como a gente tem visto, de busca de jurisprudência, que é um erro enorme. Como diz a Lau, Enorme. ele alucina. Alucina! Alucina, porque a gente tem tem gente que usa confiando 100%, né? E a gente tem que entender que a ferramenta é que nem assim, eu pegar um prato de sopa, pegar um garfo e tentar tomar sopa de garfo e dizer, esta porcaria desse garfo não funciona. Sim. Me disseram que era bom. Pois sim, você tá tentando tomar sopa de garfo, não vai dar. Para isso você precisa de uma colher. Né? Então, assim, as ferramentas, elas têm os seus objetivos, elas têm os seus propósitos, e para que a gente tenha bons resultados, a gente precisa usar essas ferramentas para esses propósitos, né? E aí, quando eu descobri isso, porque eu comecei a pagar o chat, e descobri que lá tem aqueles que são montados, né? Então, você procura ali, por exemplo, advogado imobiliarista, e vai aparecer lá. E aí, quando eu descobri isso pra mim, também foi um marco. Eu fiquei, nossa, olha, eu consigo descobrir que tem um advogado imobiliarista. Mas isso é uma pessoa que fez, e aí tá treinado por aquela pessoa. Não necessariamente vai responder a forma que eu gostaria. É isso, né? Exatamente. Nossa, Exatamente. gente, genial. Vamos, mais, vamos. Exatamente, e isso é o ponto, porque a inteligência artificial, ela tem uma possibilidade de ter o que eu falo que é a personalização em massa. A minha inteligência artificial não vai ser a mesma que a tua, que não vai ser a mesma que a tua, que não vai ser a mesma que a tua. Então, você buscar soluções prontas ou feitas por outras pessoas nunca vai ser igual ao que você precisa. Nunca vai ser o seu critério, nunca vai ser o seu raciocínio, né? Então, por isso que quando eu falo das construções das personas, é um exercício muito interessante você construir a sua própria persona. Porque você começa a identificar padrões que você nem sabia que tinha. Uhum. Né? O tipo de escrita, o seu tipo de raciocínio jurídico, o seu tipo de comunicação, né? Eu brinco que o ChatGPT, toda vez que eu faço esse exercício, ele me chama de megera autoritária. Mas, tá? É um ótimo exercício pra que a gente se reconheça um pouquinho também. Eu pensei, caramba, de repente eu tenho que dar uma... suavizar um pouco a mão na peça, né? Porque tô aqui de megera autoritária. Eu vi um meme esses dias falando assim, se a inteligência artificial, se os robôs, né, um dia se unirem realmente contra o povo, eu já falo direitinho com eles, chamo de meu amor, peço por favor. Dessa guerra eu estou tranquilo. Esse me dava bom dia, né? É isso. Então, a gente tem essas possibilidades de tornar isso realmente uma extensão do seu próprio pensamento. E se você entender e virar essa chave, a quantidade de coisas que você consegue fazer com isso É absurdo. é absurdo. Absurdo. Porque, literalmente, o limite é a sua criatividade. Cara, Literalmente. eu tava num almoço e aí começou o assunto de inteligência artificial e tal. E a gente tava com o Edu do chat do... Ai, gente, do ADV Box. O Edu do ADV é maravilhoso. Ele é de falou lá! Mentira, sério! Então, a gente tava conversando, aí ele falou assim, que ele fez o robô dele, o clone dele do ChatGPT, como ele pegou o perfil comportamental que ele tinha feito no DISC, e aí ele colocou lá e faz a comparação e tudo mais, pra ele chegar num consenso, e aí, ficou perfeito, né? Óbvio, porque ele pegou o perfil comportamental. Sim. Eu olhei pra ele e falei, você é um gênio. Aí, o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Peguei o meu perfil comportamental, peguei o último e um que eu fiz, acho que em 2021. Por favor, tá, não sei o quê, não troquei uma ideia, fez. Eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui é perfeito. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, façam isso, porque é maravilhoso. É maravilhoso. E não só dá pra fazer isso com o seu perfil comportamental em si, mas com todos os documentos que você já produziu. Aham. Então, pegar lá os seus modelos de peça que você fez,
sobe lá no ChatGPT e pede para ele identificar o seu raciocínio jurídico, sua forma de comunicação escrita e tom de voz e todos os elementos que constituem a persona de quem os desenvolveu. Gente, é um exercício fenomenal. Surreal. Eu fiz, né? Fenomenal. Porque é a primeira aula. Gente, essa é a primeira aula, viu? Inclusive na primeira aula já, né? Não, já foi aqui, ó. Pá! Na primeira aula. Então você pega e você, caramba, identifica todos os pontos de coisas que são tão inconscientes para você, que você faz tão no inconsciente, que você não percebe que para que você tenha uma boa resposta do ChatGPT, você quer naquele tom de voz, não é do outro, entendeu? Perfeito. E isso faz parte do seu critério de correção. Então, quando você consegue personalizar as ferramentas dessa forma, você consegue receber uma resposta que esteja alinhada com o seu critério. Não com o critério do outro, com o seu critério. Né? E é isso que faz a diferença. E outra coisa que eu vejo que as pessoas fazem por exemplo, tem muita gente, principalmente advogados, que não entendem muito de social media, essas coisas de redes sociais, e aí usa o chat também para ter ideias de conteúdo e tudo mais. Eu entendo que a rede social a gente tem que usar de forma de conexão. Então, você tem que colocar um pouquinho do seu toque especial que só você tem para colocar ali nas suas redes sociais, seja em vídeo, em conteúdo estático, enfim. E aí, tem pessoas que pegam assim, pense como fulano de tal. Pense como um social media especializado Às vezes às vezes um social media... Às vezes um social media é muito conhecido na internet, né? Então, tipo assim, pensa como fulano de tal e faça um calendário de conteúdos pra mim. Aí você vai tentar fazer esse calendário de conteúdos, o negócio não vai funcionar pra você, porque você não é o fulano de tal. Cara, isso é uma coisa que acontece muito quando a gente começa na internet. Esses dias eu tava vendo um stories meu de 2020. E na época tava bem alta uma influenciadora lá que eu seguia e eu tentava muito emular o comportamento dela. Né? Assim, o que ela falava, a forma com que ela falava, os temas que ela abordava, mas ficava muito característico que aquilo não era eu, entendeu? Aquilo não era eu. Então, hoje, eu vejo, né, algumas pessoas vindo nessa área também de inteligência artificial e que, às vezes, me tomam como referência nessa área e elas tentam, às vezes, emular coisas que eu faço e eu fico olhando e fico pensando, poxa, ela vai encontrar o jeito dela, sabe? Só que para que você encontre o seu jeito, você precisa testar, você precisa fazer, você precisa se encontrar nisso, né? E a produção de conteúdo, ela é muito isso, porque ninguém se conecta com um teatro. Sim. Ninguém se conecta com uma máscara. As pessoas se conectam. Né? Isso, as pessoas farejam entendeu? A insegurança, entendeu? Fora e a falsidade. Assim. Ai, meu Deus! Eita! Não, mas é só uma coisa, porque assim, tem coisa que fala assim, nossa, tá dando muito certo pra essa blogueira, ela tá dando muita visualização, vou fazer igual. Pô, você não vai ficar a mesma coisa, você não tem aquele... Não vai. O sex appeal daquela pessoa. Você não tem um negocinho borogodó que aquela pessoa tem pra fazer, né? O carisma. Não tem, mas isso é uma coisa que cada vez, daqui pra frente, cada vez mais vai caindo. Porque as pessoas sentem falta de conexão. É o que a gente conversou esses dias, né? Tá todo mundo tão ansioso e tão querendo vender tudo ao mesmo tempo e formar aquela caixinha do alto padrão, do que eu posso vender uma mentoria por R$35 mil e vem comigo e não sei o quê. Tá todo mundo tão de saco cheio disso. Sim. Que vai caindo. As pessoas estão migrando muito pro TikTok, né? Falando agora de Instagram e TikTok, exatamente porque lá todo mundo só abre a câmera e fala o que tiver que falar. E tem muito player do Instagram, que é grande no Instagram, que tá apanhando no TikTok. Porque não entende essa essência. O TikTok não é uma rede social pra você montar um personagem. Na verdade, eu acho que nem o Instagram, né? Eu acho que falta nenhum conexão. Lugar deveria ser assim. Mas né? as pessoas têm essa visão de que o Instagram é a vitrine, nanana. Só que você tem que usar aquela vitrine de forma correta. Mas, deixa eu só complementar, porque aí eu quero te fazer essa pergunta. Porque se você demonstrar para a inteligência artificial o seu jeitinho de ser, né? Você conversar lá, mostrar, enfim, colocar as informações que tem que colocar. Sendo que a inteligência artificial sabe como funciona todas as plataformas. Ela vai te mostrar, por exemplo, um calendário de conteúdo que se ajuste ao quem você é para aquela plataforma. Ou não, eu tô errada. Eu vou te dar um truco, tá?
não é sobre você, é sobre o cliente. Você não tem que mostrar quem é você, você tem que mostrar quem é o seu cliente. Não nesse sentido. Eu entendi. Mas assim, adequar a sua forma de comunicação, a pessoa que você é, e sim, isso cabe, para quem é o seu cliente. Porque eu vejo muitos advogados que abrem a câmera e eles querem falar, você sabia que tem direito a... A pessoa tá na casa dela. Vamos lá. A pessoa chegou na casa dela, depois de um dia de trabalho de 6 horas, tá? Tomando aqui, ó, do chefe dela. Ela abre o Instagram pra saber o que ela tem direito. Ela abre o Instagram pra ver um meme, pra ver um negócio, pra ver fofoca, pra ver... Entendeu? Pra esfriar a cabeça. Esse é o seu cliente. E aí, quando ele vê alguém falando, você sabia que... Ai, eu não quero saber nada. Eu não quero saber nada. Eu quero aqui derreter o meu cérebro nesta rede social. É isso que eu quero. Passar horas e horas subindo o feed. Então, às vezes, é muito, muito mais eficaz você fazer o perfil completo do seu cliente. Colocar isso dentro do ChatGPT, dentro de qualquer inteligência artificial e pedir para que ele crie conteúdos com o seu tom de voz, que crie conexão com aquele cliente. Perfeito. E aí ele não vai falar, você tem direito a um remédio de trombofilia. Não, você tá grávida. Você tá grávida e você tá com medo, né? Porque você recebeu esse diagnóstico aqui do seu médico. Caramba, é impossível uma pessoa que está grávida, que recebeu aquele diagnóstico, não parar pra ver isso. Mas a minha pergunta, e eu entendi agora da questão do tom de voz, porque assim, a gente já comentou sobre isso. Eu e a Babi, a gente tem clientes de alto padrão, né? Então esse é o nosso foco. Só que a gente é desse jeito. E fala, e não sei o quê. A Gabi ainda consegue, né? Tipo, agora eu, até, né, se eu fechar a boca... Então é uma dificuldade, não agora é? Se eu abrir, então... E é uma dificuldade, não é? Pra encontrar, assim, não perder a minha essência, mas também saber falar com um cliente de alto padrão. Então, eu acho que essa é a parte, pelo menos pra gente, né? Como advogadas, assim, de alto ticket, tentar não ser aquela pessoa, sabe? Porque a gente já tentou também, né? Olhar sempre pro lado certo da câmera. Me perdi no personagem em 5 segundos. Não aguento 5 minutos nesse não personagem. Não dá. E eu acho que essa a minha maior dificuldade sempre foi. E aí, quando eu falei, vou usar a inteligência artificial nesse sentido. E às vezes vem um conteúdo, porque eu fico tipo, não tem nada a ver eu falar um negócio desse, não é do meu jeito, sabe? Sim. Falar palavras robustas, não é o meu jeito. Então, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. E aí, eu fico me perguntando, como que seria falar do meu tom de voz? Você precisa ensinar pra ele qual é o seu tom de voz. Então, você vai pegar vários elementos que você já tenha feito. Vídeos, o perfil comportamental ajuda perfil também. Comportamental, relatórios, artigos, tudo que você tenha feito. Entendi. Que tenha dado resultado. Não vai pegar um negócio que não deu resultado. Aí né? não dá faz sentido. Que tenha dado resultado. Você vai usar isso como base para ele identificar o seu tom de voz. E aí, depois de ele identificar o seu tom de voz, aí você vai criar uma persona para isso. E aí, sim, você vai pedir para que sempre que ele for fazer um conteúdo, ele haja como essa persona aqui, que já tá dentro do seu tom de voz. Que legal. Tô, assim, encantada. Não, aqui, ó, que delicinha esse papo. Gente, cara, é incrível tudo isso, é maravilhoso. E desse ponto da persona é importante porque todo mundo faz a persona do fulano de tal, 45 anos e não sei o quê, gosta disso, é verdade. Tem 5 filhos, é empresário, Foi assim que eu aprendi em um curso que eu fiz. Eu fiz várias vezes esse tipo de persona e todas as vezes eu tenho um problema muito grande que é eu sou inconformada. Se o negócio não tá fluindo, eu sinto e falo, isso aqui não dá. Eu prefiro não fazer nada, inclusive tô devendo conteúdos no Instagram por causa disso, do que fazer um negócio que não tá conectando mais comigo. Sim. Aí vem aquela persona bonita, estude a sua persona, saiba tudo sobre ela, dores, objeções. Não é exatamente isso que tá escrito aqui. Mas por quê? Porque eu não sabia fazer o treinamento do ChatGPT ou da inteligência artificial pra me conectar com aquela pessoa. Depois que eu aprendi num certo curso de uma certa pessoa, eu entendi que eu precisava encontrar o perfil do cliente que se comunicava comigo. Então, o meu perfil de alto padrão, porque tem vários também, não existe uma fórmula mágica, não é o
cara de que tem 60 anos, que já construiu patrimônio, que é o tipo, nossa, o terno e gravata. Não é esse cara. É o cara que é médico, engenheiro, arquiteto, o jovem que tá começando a investir, assim como eu. Sim. E depois que eu transformei isso, eu tive muito mais aderência aos clientes do que eu ficar tentando me encaixar na persona do senhor de idade que é pai de família, que Nossa, não sei total. o quê, nanana, porque eu não me comunico com ele, nunca me comuniquei. E outra coisa, também, essa história da forma de comunicação. O uso capião é um procedimento, nanana, que ó, é o que você sabe fazer para resolver o problema daquele cliente e quanto vai custar. É isso. Exatamente. E isso é um ponto importante porque a gente não entende que o cliente vê na gente, o cliente precisa entender o resultado daquilo que a gente entrega. E não tô dizendo o resultado de ganhar ou perder, mas o quanto de dinheiro e tempo eu economizo na vida dele. Literalmente, eu faço um gráfico das minhas propostas comerciais. Eu faço um gráfico, literalmente, eu desenho quanto de dinheiro e tempo aquela pessoa está economizando se me contratar. Deve ser impossível não te contratar. Tipo, eu fico imaginando. O cara que Tá senta lá. na mesa com você, ele já perdeu. Média de resolução, média de tempo de resolução do problema se a pessoa for tentar sozinho, sei lá, 1000 dias. Se com um advogado, 100. Pronto, tá ali, tá na cara dela. Quanto tempo? Perfeito. Então, é isso que ela precisa entender. Porque muitas vezes a gente quer dizer... O cliente, pessoal, ele nunca... Eu falo isso aqui, vou repetir isso de novo, tá? O cliente, ele nunca vai olhar pro amigo dele, pro pai, pra mãe, pra esposa e falar: nossa, a tese que o meu advogado botou no processo, meu Deus, ele pegou uma doutrina, você não imagina. Não, o julgado ele pegou da terceira câmara, tá? Porque Tá nem aí. Advogado vive numa bolha que é só nossa. É isso que as pessoas precisam entender. o cliente, ele não vai saber que você fez... Pode ter sido a coisa mais homérica possível a nível de direito. Ele não vai saber. Ele vai saber se você respondeu ele quando ele mandou mensagem. Ele vai saber se você explicou pra ele o que tá acontecendo. E ele vai saber se ele entendeu ou não. É isso que ele vai saber. E agora sim, a pergunta que não quer calar. Deixa eu me arrumar. Toques dos tambores. Qual é a melhor IA para advogado no mundo jurídico? Não assim, questão de assessoria, questão assim, de pesquisar jurisprudência, fazer peça, alguma coisa nesse sentido. Porque a gente entende que o ChatGPT, ele não é para isso, né? Ele não busca jurisprudência, pelo menos até onde eu sei, porque eu tô como expert, até medo de falar besteira. Mas hoje a gente tem diversas IAs, né, no mercado. E qual que seria, assim, se você falasse assim, se você for para contratar, para fazer peça, para buscar jurisprudência, qual que é a melhor? Isso não existe. Não existe. Acabou comigo. Todos os meus argumentos acabaram. Acabou o podcast. Lágrimas. Qualquer pessoa que te fale o contrário tá querendo te vender alguma internet, coisa. mentira. Gente, acabou. Tô sendo Acabou, enganada. amiga, acabou. Qualquer pessoa que te fale o contrário está tentando te vender alguma coisa, tá? Enfim. Por quê? Porque a inteligência artificial, a gente tem várias no mercado hoje, né? E essas inteligências artificiais que a gente tem no mercado, elas têm habilidades diferentes. Então, a gente não fala sobre a melhor inteligência artificial para a advocacia. A gente fala para tarefas. Para eu fazer um resumo ou análise de um processo, tá? É uma. É para eu personalizar o meu estilo de comunicação escrita. É outra. Tá? Porque hoje a gente tem vários elementos que distinguem essas ferramentas. Então, eu vou ter ferramentas de inteligência artificial que tem uma maior janela de contexto, que a gente chama, que é um termo para dizer o quanto de informação ela consegue processar de uma vez só. Então, a janela de contexto do ChatGPT, ela é bem pequenininha. Pode ver que se você enviar um arquivo de mais de 400 páginas para o ChatGPT, ele não vai entender, ele vai deixar passar, ele vai te dar uma resposta super rasa. Isso significa que o copinho dele encheu e transbordou, ele não consegue ver o que está além daquilo ali.
Tá? Agora, a inteligência artificial do Gemini, o notebook LM, por exemplo, ele tem uma janela de contexto quase 4 vezes maior, 5, sei lá, do que a do ChatGPT. Então, a gente tem aqui uma ferramenta que consegue ler e compreender um documento de até 1.200 páginas. Então, para resumir e analisar, notebook LM. Para personalizar o tom de voz, porque isso o ChatGPT faz como ninguém, ChatGPT. Para pesquisar a jurisprudência, meios tradicionais de pesquisa de jurisprudência ou ferramentas de jurimetria, como a Juit-Rimor e outras aí que existem no mercado. Então, aí sim, a gente precisa usar a ferramenta de acordo com a tarefa que a gente quer fazer. É que nem você me perguntar qual é a melhor ferramenta para comer. Comer o quê? Sopa, uma massa, uma carne, Entendi. Entendeu? Perfeito. E no teu curso, você fala de todas as inteligências? Como que funciona? No método advogado digital, eu abordo praticamente todas as inteligências artificiais maiores que a gente tem hoje no mercado, né? O Gemini, o ChatGPT, o Claude, enfim, e outras mais aí. E eu sempre ensino a você tirar o melhor dessas ferramentas, né? Porque não adianta você... É que nem às vezes eu vejo assim, não, mas e se eu contratar uma plataforma que me dá acesso a 15 ferramentas de inteligências artificiais? Você sabe usar? Você sabe? Sabe? Se você não sabe usar, aprende a usar bem uma e depois vai pro resto. Senão depois vai falar assim, contratei lá, não serve pra nada. Exatamente. É igual comprar uma Ferrari e não saber dirigir. Exatamente. É que nem assim, não, eu vou contratar aqui, eu vou fazer perfil em 10 redes sociais diferentes. Mas você tá tendo resultado em uma? Sim. Você tá conseguindo ter resultado em uma? Porque as pessoas, elas são muito afoitas, né? Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, elas querem fazer tudo agora, elas querem... Tudo pra ontem. Só que assim, vamos começar uma coisa por vez? Depois que você finalizar, você passa pra outra, você aprende a outra. E assim, pessoal, isso é uma fórmula que nunca dá errado na nossa vida. Essa fórmula de primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e quando eu tiver resultado eu vou fazer isso. E quando eu encontrar o resultado, eu vou entender o que aconteceu para eu ter resultado, eu vou replicar isso e eu vou fazer briefing do porquê não deu ou porquê deu. E melhorar. Isso é uma ferramenta, isso é uma estratégia de vida, que não há nada que você use essa estratégia na sua vida, pessoal ou profissional, que vá dar errado. Né? Fazendo uma analogia com isso que você falou, serve para relacionamentos. Por exemplo, você termina o que eu vejo, tá? Agora a gente vai mudar de assunto, porque é outro tema. As pessoas emendam um relacionamento no outro. Isso é uma observação que eu tenho da vida, desde, sei lá. Eu sou esquisita, talvez. Emenda um relacionamento no outro. Então, tá amando muito uma pessoa e daí termina aquele caos, sofre e 2 meses depois tá amando intensamente outra e outra e outra. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso de um tempo pra pensar, pra me entender, pra voltar a identificar quem sou eu e separar de quem é outra pessoa, pra seguir minha vida quando eu estiver estruturada. Se eu conhecer alguém, beleza. Eu uso essa analogia exatamente pra essas coisas também, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, a minha maior dificuldade na vida é fazer uma tarefa de cada vez. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, e aí quando eu vejo eu não tô fazendo merda nenhuma, e aí eu fico ansiosa porque eu não tô fazendo nada e começo a procrastinar porque é difícil e blá, blá, blá. Acho que a grande maioria hoje em dia também tem esse problema. Então, quando eu identifiquei isso, eu comecei a fazer igual eu fazia com relacionamentos. Então, pera, isso aqui... Respira, vai, próximo, não sei o quê. E é exatamente isso que você tá falando. É fazer essa análise do porquê você tá fazendo aquilo, entender o gatilho, entender o porquê, deu certo, não deu. E isso é muito difícil. E é por isso que as pessoas não conseguem ter resultados, porque é muito difícil. É mais fácil você sair atropelando tudo e só ir do que você parar e fazer essa análise, porque é dolorosa também. Demais. E falo assim, um fato engraçado. Meu primeiro encontro pessoal com meu noivo, a gente fez um onboarding de relacionamento. Mentira! A gente pegou ele também uma é da pizza. tecnologia. Ele é do marketing. Pegou uma pizza, a gente pediu uma pizza, colocou a pizza, sentou e falou, e aí, o que você quer pra sua vida?
para os próximos 5 anos? Você quer ter filho? Você não quer? O que você considera como traição? O que é inadmissível no relacionamento para você? O que você espera de um seu companheiro? Né? O que é um relacionamento para você? Como você vê isso? E eu acho que o maior problema das pessoas hoje, no geral, é que elas não sabem o que elas querem. Uhum. Elas não sabem o que elas querem, porque quando você sabe o que você quer, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar. Então não há nada, nenhuma escolha até lá que você deva fazer que não seja a escolha que vai te aproximar para aquele objetivo. O propósito tá muito claro, né? Exatamente. Então, quando você sabe o que você quer, eu vejo muito isso com a advocacia também. Que eu odeio advogar. Porque eu odeio advogar. Não, você não odeia advogar, você odeia fazer tudo. Você não odeia advogar, você odeia trabalhar 14 horas por dia e ganhar R$2.000 no final do mês. Você não odeia advogar, você odeia ser estagiário, secretária, contabilidade e advogado. Você não odeia, sabe? Você não odeia advogar, você odeia o que você está fazendo que não está aonde você espera, onde você quer chegar. Entendeu? Porque você não tem um destino, não tem um propósito. E quando a gente não vê Porque quando você tá fazendo muitas coisas, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo, mas você sabe que aquilo é temporário, você sabe que aquilo faz parte do caminho, ok, a gente assume o risco, a dificuldade. O processo é doloroso, faz parte. E quando você entende que aquilo faz parte do caminho. Mas agora, quando você não vê fim nesse caminho, isso se torna desesperador. Uhum. E sabe? por isso que tem gente que vai pingando de área em área. Né? Exatamente. Isso aqui a pessoa falou que dá muito dinheiro, vou tentar. Não deu certo, então eu vou tentar no outro, porque esse daqui falou que deu muito dinheiro. E aí você não vai conseguir, porque o problema não é a pessoa que está falando, é você que está fazendo. Exatamente. Você não tem clareza no seu propósito, você não sabe onde você quer chegar, então você não sabe nem o caminho que você vai andar. Você só tá querendo ganhar mais dinheiro, mas primeiro, por que você quer ganhar mais dinheiro? O dinheiro tem que ser a consequência do negócio. Né? O processo para você chegar até lá, porque, gente, se você quer ganhar muito dinheiro, se você quer ser muito bem remunerado, se você quer ser uma autoridade naquilo que você faz, você precisa compreender que você precisa pagar o preço. E quanto maior o seu sonho, maior vai ser o desafio. Eu sempre falo isso, principalmente para os meus sobrinhos. Você quer chegar longe? Então, você vai ter que entender que o seu processo vai ser mais doloroso do que o do seu amiguinho. Porque talvez o sonho do seu amiguinho é totalmente diferente do seu e desproporcional. A vida do outro é mais fácil, a grama do amigo, a mulher, o emprego e não sei o quê. Mas e aí? O que você quer? E qual é o preço que você está disposto a pagar para chegar lá? Porque o preço é alto. Eu tenho uma infoprodutora, eu não vou falar nomes, mas ela vive... no off, que ela copia. Já quero saber. Ela copia tudo que eu faço. Tudo, assim, a nível de... Eu sei que ela abre o meu Instagram nas reuniões dela pra dizer, a gente tem que copiar esse post aqui, esse aqui, assim. E ela fala de muitas áreas ao mesmo tempo. Eu já vi ela falando de, 4 assuntos diferentes, sabe? E eu na última, que foi muito descarada, eu fiz um stories e eu falei assim, poxa, se você focasse nisso aqui, cara, você ia deslanchar. Sim. Eu tenho pena no final, sabe? Porque ela tá tentando atirar pra todos os lados que ela tá vendo que dá certo pra outras pessoas. Não tá vendo que, sabe... Não dá certo pra você. Você tem que encontrar o que dá certo pra você. O que dá certo pra você não é o que dá certo pro amiguinho, entendeu? Então, isso é muito ruim, porque no final das contas, ninguém te leva a sério. Sim. Porque você não se leva a sério. Sim. E aí é outra coisa também, desconecta, né? Porque você tá lá na sua bio do seu Instagram, por exemplo, falo de direito de família. Aí, do nada, você tá nos stories falando de empreendedorismo jurídico. Então, você tá falando com o advogado ou você tá falando com o seu cliente final? Demais. Escolhe com quem você tá falando, porque senão as coisas não vão se conectar. Demais. E você não vai atingir ninguém, porque ninguém vai se conectar com você. As coisas do ponto de vista legal, por exemplo, eu não colaboro no meu Instagram. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu peguei isso daqui e falei, não, eu quero fazer isso, mas eu também quero fazer isso. Então, eu vou separar as redes. No TikTok eu falo sobre isso, no Instagram eu falo sobre aquilo. Porque se eu misturar... E por muito tempo eu fiquei nessa confusão interna. Meu Deus, eu quero ser tudo e não posso ser nada. Vida cruel. E aí, o momento que eu entendi que meu público era diferente, estava em lugares diferentes,
tá bom, ok. A vida flui, né? Nossa. Ai, que tranquilo. E quando você encontra o seu caminho, o seu objetivo, o seu... Caramba, tudo flui. Sabe? Tudo flui, as coisas dão certo, as coisas vão pra frente. Não tô dizendo que não é difícil, que não tem o seu sofrimento também, mas aquilo não te abala, sabe? Verdade. Aquilo não... Cara, eu recebo hate hoje, eu faço vídeo zoando a pessoa, entendeu? É usar o antifrágil, né? A seu favor. Tem que ser antifrágil. Porque isso aqui é tão pequeno, perto da onde eu quero chegar, perto da onde eu já cheguei, que caramba, gente, sabe? Você pode falar o que você quiser. É igual eu o não cara tô que veio aí. falar pra você que não teria coragem de vender na faculdade, né? Entendeu? Tipo, cara, sabe? Deixa eu voltar pro que eu tô fazendo, entendeu? Então, assim, quando a gente tem clareza da onde a gente quer chegar, não há nada que abale o caminho que a gente vai seguir. Não há nada. Isso em qualquer área da sua vida. Relacionamento, mesma coisa. Sabe? Exatamente. Sentei com ele e falei, é isso, é isso, é isso. E aí, tu quer ou não quer? É isso pra ti também? Porque senão nenhum dos dois perde tempo. Esse é o objetivo, né, galerinha? Eu vou ter que ficar namorando 6 meses pra saber se o cara vai curtir foto de mulher pelada no Instagram? Não, né? Já Vou vamos descobrir falar logo de primeira. Ninguém mais tem tempo nem já idade deu, pra isso, sabe? né? Vamos Já sentar deu. e alinhar os pontos. Não, já falo, ó, não gosto que curta assim, não sei o quê. Não, ó, pra ficar comigo tem que ser assim, acessado. Tu quer? Pronto. Deixar muito claro quais são os seus limites. Isso é muito importante. É. Eu conversei com a Gabi sobre isso ontem, que quando eu comecei o meu relacionamento com a pessoa que eu tô hoje, a gente sentou e já sabia o que ia ser, entendeu? Porque, ó, é isso, 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 é isso, isso, isso. E aí chega um momento que aquilo que você conversou lá atrás, você tem que reviver e Óbvio. falar, olha, então... A vida é assim, Com dinâmica. certeza. A Kátia Com Damasceno certeza. fala uma coisa que eu acho sensacional, que é assim, relacionamentos é a arte de fazer acordos e acordos que precisam ser revistos de tempos em tempos, porque senão não vai funcionar. A pessoa que você era lá atrás, hoje em dia você já não é mais, a gente muda e graças a Deus a gente muda, Graças ainda a Deus, bem, é. né? Imagina. Exatamente. Ia ser muito ruim se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, fosse igual pra sempre. O mundo muda, a gente muda, tudo muda. A gente tem É. que se E adaptando. se cercar de pessoas que vejam quem é você antes mesmo de você ver. Sabe? Isso é muito real. Porque se cercar de pessoas que veem o que você tá fazendo cara, é isso, sabe? Você é pra foda, isso. Você é isso, foda, meu, é Te isso aí. incentiva, né? Entendeu? Te Porque, põe pra cara, cima. se cercar de pessoas que te criticam sem nenhum tipo de fundamento, que, sabe, te zoam, que te botam pra baixo, essa pessoa tá jogando contra você, sabe? Sai Não disso, tenha sai desse medo de ciclo. cortar laços na sua vida, entendeu? Não tenha Seja medo. família, seja amizade, for, seja o relacionamento, que for. é isso mesmo. O que for. Na minha vida, só fica quem eu dou permissão pra ficar. É isso. A pessoa errou comigo uma vez, eu falo, tu errou comigo. Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Segunda vez, já falo, pô, cara, tu errou comigo, tá? Terceira vez é tchau, não existe mais, entendeu? Não Acabou. existe mais, né? Então, você ter essa segurança que não pode estar no outro. Essa segurança precisa estar em você, precisa estar no que você quer, precisa estar no que você sente, precisa estar no que você vê, né? E se não estiver em você, as pessoas vão te fazer de tudo que elas querem. E todo mundo. E todo Relacionamento, mundo, todo família, mundo. cliente. Todo mundo. Então, às vezes, o pessoal fala, não, porque o cliente me manda mensagem 10 da noite, eu boto uma inteligência artificial para responder 24 horas por dia, ou falo para ele, ó, não dá para me mandar mensagem 10 da noite. Quer me mandar mensagem? É segunda-feira, 8 horas da manhã. Pronto. Coloca limite. Tem que colocar cada um no seu Sabe? quadradinho. As pessoas têm medo disso, de ter medo de falar pro cliente, né? Então, o cliente falar, sei lá, sexta-feira à noite, 8 horas da noite, mandar mensagem e reclamar que você não respondeu. Explica pro teu cliente na segunda-feira, no horário comercial, que você não respondeu, porque era sexta-feira, 8 horas da noite. Exatamente. Só se você for criminal. Aí, se você for criminal, tudo não, bem. é isso. Tem isso, né? Tem certos pontos. É exatamente isso, criar limites. Mas assim,
voltando lá no começo do podcast... Essas conversas deram tantos ciclos que a gente ficaria aqui horas falando. Como é que você veio parar em São Paulo, minha filha? Não, é uma curiosidade. Ela é de Santa porque Catarina. A gente ficou tentando entender de onde esse ser humano surgiu, né? Porque o DDD dela é de um lugar, ela fala de outro. O que aconteceu? Foi assim, um dia, com 3 meses de namoro, eu falei pro Vitor, não dá pra gente ficar namorando à distância, a gente vai ter que resolver isso. Ele morava em São Paulo? Ele morava no Rio, e eu morava em Floripa. Sim, ou você se muda pra cá, eu não vou mudar pro Rio, ou a gente se muda pra algum lugar. Aí ele falou, então vamos pra São Paulo. Eu assim, tá, então vamos pra São Paulo. Aí a gente viu um apartamento, uma semana depois a gente se mudou pra São Paulo. Eles são muito práticos. Eu amei, porque assim, o mundo falta pessoas objetivas. Vamos fazer? Vamos. Pronto, fez. Foi assim Perfeito. que a gente veio para São Paulo. É assim, né? Aí tem gente que fica, não querendo julgar, mas já julgando. Ai, a família, ai, não sei o quê. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, não é verdade? Cara, Pra é muito tudo. Isso, é muito isso. Aí foi assim, a gente veio pra São Paulo. Sim, viajada, gente, eu sem achei amarras. que ela ia contar uma história gigantesca. Foi muito rápido isso daí. Literalmente isso. Precisa me dar conteúdo desse podcast. E aí, na época, foi muito engraçado, porque a gente se mudou pra cá. E na época, eu ainda tava trabalhando só como desenvolvedora de sistemas, né? Só que assim, eu tava meio nessa vibe de, será que eu junto as duas coisas? Porque no meu Instagram só tinha gente do direito. Então eu postava algumas coisas que eu fazia, as pessoas ficavam tipo, caraca, mas como que tu tá fazendo isso? Mas como que faz isso e tal e tal? Aí o Vitor, que é do marketing dele, assim, por que tu não começa a falar mais sobre isso? Por que tu não cria um produto sobre isso, né? E o meu Instagram tinha, sei lá, 2.000 seguidores naquela época, assim. E aí eu falei, pô, mas é um produto digital. Eu morria de vergonha de gravar também, né? Nossa, assim, morria de vergonha. E aí um dia ele foi viajar pra Brasília num evento. Eu peguei todo o setup, sentei em uma noite e eu gravei todo o curso. Em uma noite. Você tá brincando? Gravei tudo, todas as aulas que eu tinha que aproveitar, porque senão ele ia chegar depois, né? Sim. Eu gravei todas as aulas, de tudo que eu queria fazer. E ele ficou lá, o curso gravado inteiro, de abril a julho, porque eu não tinha coragem de vender. Do ano passado? Não, de 2022, eu acho, 2022. Olha só. Ficou 4 meses parado o negócio gravado, porque eu não tinha coragem de vender, eu não tinha coragem de botar um link e dizer, compra aí. E as pessoas pedindo pra mim, faz um curso, faz um negócio. E eu, tipo, meu Deus, mas aí eu vou fazer um curso e não sei o quê. E aí, um dia, a gente foi viajar, eu tava prestes a entrar no avião, pensei, quer saber? Vou voltar pra vender agora. Aí, abri o negócio, botei o link lá, fiz um CTA, entrei no avião, modo avião, só fui ver o que tinha acontecido na hora de chegar, porque eu fiquei tão nervosa que eu literalmente postei e saí correndo, sabe assim? Aí, tinham 8 pessoas no meu curso! Que incrível! Eu fiquei, gente, 8 pessoas querem me ouvir, que massa e tal e tal. E aí fiquei, cara, aquilo abriu pra mim, assim, sabe? Tipo, isso acontece de verdade, sabe? Isso Sim. eu posso, isso é pra mim também. Sim. E aí eu fiz o curso, gente, o curso gravado na webcam. Assim, do computador. Mas quem Assim, quer faz. É isso. Tenebroso. Assim, a verdade, se você não tem vergonha da primeira versão do que você faz, você já fez tarde, né? Tem Uhum, isso aí. é Exatamente. Então, assim, nossa, eu falava assim, bem baixinho, assim, na câmera. Com vergonha, com né? Pra vergonha. dentro. Então, você faz assim, ó, e aí você clica aqui, e aí, né? Aí, claro, depois você pegando o jeito. Hoje já, meu Deus, não tem nenhum problema com isso. Mas foi assim, e aí foi a primeira turma. Eu peguei esse valor que eu recebi, reinvesti todo, né? Porque eu trabalhava na época, não era uma coisa que eu fazia pra sobreviver. E foi indo. E daqui a pouco eu tava com 5.000 seguidores, daqui a pouco eu tava com 10. E foi indo. O negócio foi, a gente tá com 6.000 hoje, né? Então, foi algo muito natural, sabe? Assim, muito... é isso aqui orgânico. mesmo. É isso aqui mesmo, entendeu? E eu dou muito, muito crédito a isso, a estar aqui em São Paulo também. Uhum. Porque eu acho que quando você sai de uma cidade, porque Florianópolis, apesar de ser capital, é uma cidade muito tradicional, muito fechada ainda, né? Então,
Apesar das pessoas serem muito educadas, vou Não, falar. muito, demais. Mas, assim, é uma cidade que, poxa, tem as famílias, os escritórios. É tradicional, é diferente. Sim, é totalmente diferente. Sabe? As pessoas se conhecem, É uma né? ilha, né? Então, Eu assim, lembro que na época que eu produzia conteúdo sobre LGPD e tal, no escritório, as pessoas falavam, "Tá, mas tu vai gravar aqui?" Mas não tem ninguém. Por que eu não posso gravar aqui? Ninguém vai saber que é aqui, entendeu? É uma sala branca. Uma parede igual lá do banheiro lá de casa, entendeu? Sabe? É a diferença. Não tem a logo do escritório aqui as atrás, pessoas têm entendeu? umas coisas que Cada às vezes... coisa, ai, né? você fala, ai, é sério. Preguiça. ai. Eu tô nessa fase da minha vida que a pessoa fala um negócio e eu falo assim... Aham, tá, Ai, tá. Fala com a minha mão. Não, tipo, então tá, beleza. Depois a gente troca ideia. E São Paulo, as pessoas estão muito aqui pra crescer, sabe? E isso O é uma ar é diferente. energia que, cara, ela te impulsiona. Então, eu ia em evento, as pessoas ficavam tipo, mas por que tu não faz? Mas faz agora. Mas começa já. Abre mas, aí, vai, abre aí, vai, A gente é assim, né? Vai fazer sim. Tem que fazer. Pode faz fazer. agora. Ai, mas eu não tenho... Não, eu tô com um computador aqui, Não, ó. aqui Vai. agora. A gente arruma um jeito, bora fazer. As pessoas são assim. É. Então, isso ajuda muito a você desabrochar mesmo, É. assim, sabe? Então, eu sou muito grata por São Paulo. Acho que foi onde eu me encontrei meu caminho profissional e cresci muito profissionalmente. Eu cresci em São Paulo, assim, 8 anos do que eu cresceria em Florianópolis, assim, tranquilamente. E você advoga hoje? Hoje sim, mas de maneira muito seletiva, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de escolher aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu quero advogar. Então, eu atuo basicamente na área consultiva para empresas do marketing digital e em processos para o marketing digital também, né? Revisão de coproduções, esse tipo de coisa assim. Mas, assim, eu nem divulgo porque não é algo que, é o meu foco. Não, não é. Entendi. Ela deve ter assim, ela deve olhar assim na internet. isso aqui eu quero como meu cliente. Isso, é Oi, tipo querida, isso. Tudo bom? Não é o cliente que chega nela, é ela que vai atrás do cliente. Fica vendo. E é um ponto, e é muito engraçado isso, porque quando eu comecei a postar sobre inteligência artificial, eu já tinha um perfil mais ou menos grande, assim, tinha sei lá, uns 10 mil seguidores, menos talvez. Veio um cara falar comigo, e ele falou assim, eu quero que você faça um contrato pra mim. Eu falei, tá bom, um contrato, né, beleza. Sabe o que é o contrato? Eu vou vender uma usina Que tranquilo! Que de tranquilo. 70 milhões. O cara queria que eu fizesse. Mas não, beleza? Mas por quê? Porque o cara nem me conhecia. O cara me achou no Instagram. Ele falou, não, gostei que tu usa inteligência artificial pra fazer contrato. Olha que legal. Tá bom, então. E muita gente com preconceito da inteligência artificial, olha só. Não, Ele, e com assim, vergonha de falar na internet. que Prestem usa. atenção nessa história. Ele falando que ele sentiu muita confiança porque eu usava dados, né? Pra fazer análise. Então, eu pegava dados daqui, dados de lá, fazia toda a análise de jurimetria, todas as teses, fazia o estudo disso pra poder construir contratos, assim, bem Elaborados. feitos, bem Sim. elaborados. E aí, ele achou isso legal e me contratou pra fazer um contrato de 70 milhões de usina. Perfeito. E olha só, a autoridade que você criou, mesmo não falando de contratos, mas criou uma autoridade mostrando o que você faz. Incrível. Exatamente. Ela é Gente. Ela é demais. E eu ficaria aqui horas, infelizmente a gente vai ter que acabar, né? Nossa, gente. Ai, que Passou muito saco. rápido. Ficaria aqui horas. Que dia que você volta? Tá convocada. Não, porque assim, a gente não falou de nada praticamente. Tem muito assunto muita ainda. É muita coisa pra falar. E só pra finalizar, quantas horas é seu curso? Falando assim, faz seu jabá. A gente quer saber, porque eu também tô curiosíssima pra saber do seu curso, do que você fala, como Cara, funciona. eu acho só uma observação. Se você pegar o principal, que tem, né, uma vertentezinha ali ainda, que eu ainda nem comecei, mas se você pegar o principal ali e focar mesmo, em um dia você termina. Termina. O chat GPT para advogado, sim. Tranquilamente. Em um dia você Porque termina. tem que É adquirir, a uma gente gosta de coisa tarde, assim, é. prática. É Uma de tarde. verdade. É. É que assim, eu demorei um pouco mais, porque eu dei uma pausa, obviamente, de 5 dias. Mas contando Mas tudo, tem que ir aplicando, né, Lau? Você tem que É. ir assistindo e Mas aplicando. todas as É na aulas são- prática. É prática. É tipo assim, Perfeito. ó. Ela faz junto. Então, isso Ai, aqui você vai ótimo. fazer, isso aqui você vai fazer. Isso Perfeita, já amei.
Entendeu? Vai melhora. fazendo na hora. Não tenho a história da inteligência artificial. Não tem nada disso. A origem da inteligência. Não, pelo amor de literalmente, Deus. abre o computador e clica aqui, Ó, entendeu? clica aqui, vai aqui, pega isso aqui, põe aqui e vambora. É isso. Que O chat legal. GPT para advogados tu consegue terminar ele em uma tarde tranquilamente. O MED já não. O MED, ele é um curso maior, né? Tem hoje, acho que 96 aulas. que é o Então, MED? o Método Advogado Digital. Tá. Que é o curso mais completo que eu tenho hoje, né? Tá. E ele fala sobre todas as inteligências artificiais, diferentes formas de você aplicar cada uma delas. Então, ele é um curso mais longo, mas ele, assim, também você consegue terminar, tipo, tira aí uma semana que você termina ele tranquilamente. Fazendo, aplicando. Fazendo, e aplicando. entendendo todas as Exatamente. inteligências. E aí, assim, para o público entender, é necessário ter o chat pago? Não é? Como que é? Não, no chat GPT para advogados eu dou as duas possibilidades. Ó, no gratuito você faz assim, no pago você faz assim. Ótimo. Se for indicar para assinar alguma coisa, eu sempre indico que assine o chat GPT, pelo menos, tá? O resto eu sempre dou alternativas gratuitas para que a pessoa não perfeito. precise assinar mais uma coisa, pagar mais uma coisa. Mas as Que a pessoas gente têm que só entender paga, isso como tá? investimento. É isso. É porque é muito mais barato você contratar as inteligências artificial do que um contratar funcionário. que ainda vai ficar brigando com você, né? Gente, Vai não faltar. tem comparação. Não, e outra, Não tem você comparação. treina, deixa redondinho, bonitinho. Quando começa a pegar no tranco, beijo, Beijo, tchau, tchau. querida. Aí isso. todo aquele trabalho de treinar, de Pô, não sei o isso quê. mesmo. Aí a pessoa ficou boa, vai embora. A inteligência artificial não E vai aí é embora, pra entendeu? sempre, A tá não ser lá. que você Embora. demita, porque demitiu algum. Mas é porque eles estavam trabalhando errados, é por isso. Que você não tinha Lau na sua Eu vida ainda. treinei errado as crianças, tive que mandar todo mundo embora. Ai, foi incrível esse episódio. Ai, Eu ficaria que aqui muito um tempo falando. Tem muita coisa ainda que eu quero saber, mas a gente vai ter outras oportunidades. Tem Sim. um curso também. A gente vai deixar o link do curso dela aqui, o perfil dela, para vocês acessarem, conhecerem um pouco mais e, assim, explodir a cabeça realmente, né? Não, foi incrível essa aula e assim, continue. Porque o mundo precisa de mais Lauras. Precisa. Não, de verdade, assim, é surreal. Porque o que tem de groselha e de falta de informação e de informação errada na internet é absurdo. E pra quem tá começando, para quem tá começando a empreender, que é o nosso público principal, qualquer informação é válida. Então, você vai ali, não, isso aqui funciona, fulano falou isso. Então, é importante selecionar as informações corretas para não Sim. cair no limbo. E se começar com as informações corretas desde o começo, você vai muito mais longe, muito mais Nossa, rápido. você economiza tempo. É. E tempo é a única coisa na vida que não volta. Exato. É isso né? mesmo. E isso, e queria agradecer também pelo convite, né, meninas? Que Eu foi acho do nada. que eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho incrível, né? Eu dei uma stalkeada em Obrigada. vocês. Eu tô me sentindo hoje. Tô muito famosa. E é um trabalho sensacional, porque é isso, sabe? Você ter acesso a experiências de outras pessoas, a histórias de outras pessoas, a forma de pensar de outras pessoas, te economiza uma coisa que nada traz, que é o tempo. Né? O tempo de errar, o tempo que você tinha para aprender, você poder assimilar esse conhecimento da outra pessoa, essa forma de viver da outra pessoa, e poder aplicar na sua vida sem ter que passar pelo processo que ela passou. Caramba, isso é de uma inteligência, que não é artificial, é humana agora, tá? De uma inteligência única, né? Então, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E com certeza virei sempre que me chamarem. Ai, que Você é delícia. muito bem-vinda, muito obrigada Sério, mesmo. obrigada, Foi ótimo Lau. te conhecer Obrigada. um pouco mais. Obrigada mesmo. E obrigada a vocês, tenho certeza que esse episódio, assim, explodiu a cabeça de vocês, assim como na minha. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. Curtir, comentar e... Beijo! Beijo!